Mas a partir da penicilina nasce um outro subgrupo de beta-lactanos chamado de cefalosporinas. E aí sim tem outro grupo enorme. E as cefalosporinas começam a nascer na década de 50, década de 60, e as primeiras cefalosporinas chamadas de cefalosporinas de primeira geração. Década de 60, pessoal, mais ou menos. E aí nós temos uma sequência de escalonamento, uma escada de gerações da cefalosporina. Começa a cefalosporina de primeira geração, os exemplos clássicos vocês conhecem, a cefalexina oral. A cefalexina oral é ainda utilizada no nosso meio. As endovenosas são a cefalotina e a cefazolina, também utilizadas com frequência. A gente usa muito a cefazolina para profilaxia cirúrgica, de cirurgias limpas, né? Principalmente quando tem abertura de pele, contaminação cutânea. Né? Essa cefalosporina de primeira geração, o que são as características delas? As características é que elas têm uma atividade para gram-positivo tão boa quanto a penicilinas, já com espectro para estáfilo penicilina resistente, então para oxacessível. Então quando eu tenho Staphylococcus aureus, que é sensível à oxacilina e meticilina, normalmente esse estáfilo responde bem às cefalosporinas também. Então o espectro do Staphylococcus aureus, né, principalmente comunitário, né, pessoal, que é sensível à oxacilina, ele não tem um espectro restrito à oxacilina, ele tem um espectro restrito, ele tem um espectro expandido a vários outros grupos. Então a oxacilina é um ponto importante, mas ele pode ser sensível a cefalosporinas de primeira e segunda geração, sensíveis a quinolona, sensíveis a macrolídeo, a sulfatrimetropin. Então, quando você tem sensibilidade à oxacilina e Staphylococcus aureus, você tem opções antimicrobianas muito mais amplas, ok? Então, a cefalosporina de primeira geração, ela começa dessa maneira, tendo uma cobertura boa para gram-positivo. Mas a cobertura para gram-negativo, parecida com a oxacilina. Cobre bem moraxella, cobre bem hemófilos, às vezes algumas enterobacteriáceas que não produzem beta-lactamase. Hoje em dia está difícil de ter isso, né? Mas há tempos atrás Escherichia coli tinha uma sensibilidade até razoável. Hoje em dia não tem mais. Então, pessoal, a cefalosporina de primeira geração, ela começa com esse espectro. Aí ela evolui, vai para a cefalosporina de segunda geração. Na cefalosporina de segunda geração, qual que é a grande vantagem? Aí começa a ter alguns exemplos de droga. Na cefalosporina de segunda geração nós temos o Ceclor, que é o Cefaclor, né, que é via oral. Você tem por via oral aí da cefroxima e endovenosa cefroxima. E você tem o cefoxetin, que é uma droga que a gente utiliza pouco no nosso mercado, mas tem uma característica importante nessa cefalo de segunda, que o cefoxetin tem uma cobertura para anaeróbio tão boa quanto a penicilina. Porque a cefalo de primeira geração já não tem uma cobertura tão boa para anaeróbio, como tem a penicilina, por exemplo. Então a cefalo de segunda, ela consegue manter o espectro bom para gram-positivo, estáfilo e strepto, consegue cobrir aqueles gram-negativos sem beta-lactamase, que é moraxella, hemófilos, influenza, mais importante. E começa a ter uma cobertura para anaeróbio com cefoxitin. Não com cefaclor e nem com cefroxima. Cefaclor e cefroxima ainda se restringem a gram-positivo e gram-negativo. Mas o que ganha de primeira para segunda geração? Ganha a cobertura para gram-negativo, que não tinha na primeira, não era tão boa. Aí nasce a céfalos de terceira geração. Um exemplo mais clássico de terceira geração é a ceftriaxona, que todos vocês usam frequentemente. É uma droga muito utilizada no ambiente hospitalar. Já no Brasil já foi uma droga mais utilizada. A gente tem hoje um certo cuidado, na verdade, cuidado para todos os beta-lactâmicos de não usar de maneira indiscriminada. Mas a cefalosporina de terceira geração, a ceftriaxona, tem uma importância ainda maior, porque a literatura mostra que a indução de resistência para a ceftriaxona, induzindo principalmente a produção de beta-lactamase para as bactérias, ela tem um potencial muito grande. Então a gente precisa tomar cuidado na indicação, indicar de maneira mais precisa, restringir a droga para algumas situações específicas, como por exemplo a meningites, por exemplo, agudo, onde a ceftriaxona é uma droga excelente, ou para abscessos cerebrais, assim por diante. Então a gente precisa tomar um certo cuidado com isso. Mas as cefalosporinas de terceira geração, elas são drogas de muita alta qualidade para o nosso dia a dia, isso não há dúvida. Quando elas nasceram, na década de 80, mais ou menos, elas nascem com a seguinte proposta. Elas conseguem manter a cobertura gram-positiva, a gente falou da cefalo de primeira, cefalo de segunda, e ela consegue ampliar a cobertura de gram-negativo. Aí sim começa a ter uma ampliação para cepas de bactéria que produzem beta-lactamase. Então a ceftriaxona entra nesse nicho. Aí você tem a cefotaxima, que a gente usa muito pouco hoje, e vem depois duas drogas, cefalo de terceira geração, que é ceftazidima e cefoperazona, que são drogas cefalo de terceira geração que têm uma atividade a mais. Elas tem atividade contra bactérias não fermentadoras, principalmente Pseudomonas aeruginosa. Então vejam só, a cefalo de terceira geração entra no mercado com a seguinte cobertura: ela mantém a cobertura para gram-positivo e amplia o seu espectro para gram-negativo, conseguindo cobrir cepas que produzem beta-lactamase. Aí vem a Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, a ceftazidima e a cefoperazona tem uma cobertura
além de tudo isso, para a Pseudomonas aeruginosa. Então esse foi o cenário da ceftriaxona terceira, e a ceftriaxona terceira, durante a década de 90, década de 80 e 90, foi utilizada de maneira rotineira nos hospitais. O que a gente usa hoje de piperacina, tazobactam e meropenem, a gente usava de ceftriaxona e ceftazidima na década de 90, de 80. Isso é interessante porque na época já existia a ureidopenicilina, que é a piperacilina, ticarcilina, já existia no mercado. Só que o Brasil não tinha. Tinha na América Latina, na Argentina, nos países nossos vizinhos, mas o Brasil estava focado mais na ceftriaxona terceira geração. E nossos países latinos em volta, principalmente a Argentina, usava as penicilinas antipseudomonas no seu arsenal terapêutico. Então nós usávamos aqui ceftazidima, que é o Fortaz, a cefperazona, que é o cefobid, e na Argentina usava a piperacina tazobactam, que é o Tazocin. Então isso foi por alguns anos assim, até que o Brasil começou a mudar esse ciclo, e a partir de década de 90, final da década de 90, começo de 2000, começa a piperacina tazobactam entrar no mercado de maneira mais intensa, e aí a ceftriaxona terceira geração começa a ficar um pouco para trás, graças também a essa questão da resistência, da questão de resistência, a tazobactam começou a ganhar um campo maior de utilização na nossa prática médica. Então, essa história é interessante, nessa história da evolução da ceftriaxona terceira geração, ceftriaxona terceira geração, versus penicilina de pseudomonas. Esses grupos de drogas tinham eficácia para pseudomonas aeruginosa e começavam a ser utilizadas, mas no Brasil a gente começou pela ceftazidima e cefperazona. Só depois de algum tempo que a piperacina tazobactam entra no mercado e a gente começa a utilizar com mais frequência.